Olá, muito boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de Aprendendo com o Manual. Sou o pastor Reinaldo Rosário e para mim é um imenso prazer, uma satisfação muito grande poder levar até você a palavra, compartilhar contigo os ensinamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, colocou para que cada um de nós estivéssemos aprendendo. E hoje nós vamos falar acerca de um assunto muito, mas muito importante, muito necessário, na verdade. Por isso eu quero que você esteja prestando atenção, esteja agora se colocando a pegar aí o teu evangelho, a palavra de Deus, tomando posse aí nas tuas mãos da Sagrada Escritura, para que possamos juntos meditar, para que juntos possamos aprender o que o Senhor Jesus nos ensina, o que a palavra de Deus nos declara lá no Evangelho, Evangelho segundo João, Evangelho segundo João, capítulo de número 8, de número versículo de número 1, a mulher adúltera. É o título que vem logo que nós abrimos aí o Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 1. Está escrito assim, ó. Jesus entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando-se os ensinava, e os escribas e os fariseus, olha bem, trouxeram-lhe uma mulher à sua presença, que fora surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em olha bem, flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que as tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Vamos entender um ponto aqui muito importante. O texto, ele mostra que várias coisas estavam acontecendo que precisava realmente Jesus intervir. Primeiro, Jesus, ele começa dizendo que ele estava no Monte das Oliveiras. Ele estava naquele monte, passou a madrugada ali, ele estava se buscando a ser mais forte, ele estava se preparando para o grande dia, para o concluir da sua missão. Então aqui nós já começamos a ver que Jesus, ele não perdia tempo. Jesus sempre se colocava a se revestir de poder, a se revestir de autoridade, de uma comunhão com Deus. Há quanto tempo você não tem se colocado a buscar este revestimento? Há quanto tempo você não tem sido uma pessoa que realmente se coloca a buscar a Deus, a crer na palavra, a confiar naquele que detém todo o poder e toda a autoridade? O texto diz ainda que quando ele voltou para junto das pessoas ali do templo, muitos iam ter com ele. Muitos eram os que estavam ali para que, assentando-se Jesus, os ensinava. Então as pessoas tinham prazer, as pessoas tinham assim uma imensa alegria em ouvir Jesus ensinar, em compartilhar dos ensinamentos de Jesus. Era algo assim que chamava de fato a atenção das pessoas. Quando Jesus ele se colocava a falar, quando Jesus se colocava a dizer, né, as coisas para aquela multidão, as pessoas ficavam assim abismadas, as pessoas ficavam assim, vamos dizer, felizes, né? Na verdade, porque Cristo ele ensinava de uma forma diferenciada, ele ensinava de uma maneira bem diferente ao que muitas pessoas se prontificavam a ensinar. Só que o versículo de número 3 diz assim: E os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida, ou seja, uma mulher que tinha sido pega cometendo o ato do adultério. Aqui existe um erro humano.
Não um erro, vamos dizer assim, da parte de Deus, não é um erro da escrita, não é um erro vamos dizer assim, da Bíblia. É um erro humano. Porque eles dizem assim, ó, e uma mulher foi levada à presença dele, que havia sido pega no ato, no exato momento em que cometia o adultério. Essa mulher, ela estava cometendo tal prática, e se ela estava realmente, naquele exato momento, praticando, não estava só. Ela não estaria só. E somente ela é levada para que Jesus esteja exercendo um juízo. As pessoas, os escribas, os fariseus, que eram legalistas, que eram pessoas que se vestiam do legalismo, se vestiam daquela ideologia de quererem ser corretíssimos em relação à lei, eles levam até Jesus e falam assim: essa mulher foi pega praticando o adultério. E nós trouxemos elas aqui agora, porque o Senhor é mestre, e a lei nos manda que tais mulheres sejam apedrejadas. E aí, o que o Senhor nos ensina? Vais contra Moisés ou irás na mesma linha de raciocínio? Ou irás realmente obedecer o que Moisés deixou determinado? Vamos lá, eu disse que havia um erro humano. Se a mulher estava na prática do adultério, e se no momento exato em que ela estava cometendo essa prática, ela foi pega, então estava ela e o seu companheiro. Ela e o parceiro que com ela estava naquela prática, mas somente a mulher é levada até Jesus. Ou seja, houve um perdão para o homem, era permitido que aquela prática para homens fosse realmente estabelecida. Somente ela está errando e ele não. Ela comete adultério e ele não. Então vamos lá. Repare que Jesus, ele conhecendo todas as coisas, sabendo tudo, possivelmente, quando ele vai dar o seu veredito, ele dá o veredito não só mostrando que havia-se um erro, havia sido cometido um grande erro em levar somente aquela mulher, em expor somente aquela mulher e expor ela em público, sendo que com quem ela estava não havia sido exercido o mesmo rigor. Ou seja, se a mulher estava cometendo o adultério, com quem ela estava naquele ato deveria ter sido levado os dois, porque a lei ela deveria ser colocada, praticada para todos. E aquele momento eles levam Jesus porque queriam que ele desse um veredito que não fosse satisfatório para a multidão. Porque Jesus era visto como aquele que era coerente, aquele que era bom, aquele que sempre trazia uma visão e uma roupagem do entendimento diferenciado de tudo o que estava acontecendo. Mais interessante, vamos lá. E ele diz assim: e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? E isso diziam tentando para terem que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Eu acho interessante aqui esse pedaço, vou conjecturar aqui. Jesus está ali naquele momento escrevendo, né? Ele para um minutinho, ele deixa aquela cena, né, que todo mundo está vendo, que é a mulher no centro, ele se volta, ele tira o olhar de todo mundo e olha agora para a terra, começa a escrever na terra com o dedo, ou seja, o foco sai daquela mulher e ele foca na terra e começa a escrever na terra. E olha o que ele diz: inclinando, escrevia na terra com o dedo, como insistisse na pergunta, né? Como eles estão insistindo na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Ou seja, eles queriam que Jesus errasse, eles queriam que Jesus cometesse o erro. Aí Jesus, ele rebate, né, o questionamento, ele traz o entendimento, ele fala assim: olha,
Quando ele começa a escrever na terra, eu acho interessante porque Jesus ele vai à raiz. Todos nós somos pó, todos nós somos pecadores. Então, naquele momento, Jesus ele vai escrever novamente. É como que ele estivesse editando aquela lei. É como ele estivesse colocando algo a mais na lei que Moisés havia escrito. Ou seja, ele está registrando em terra, ele está registrando aqui na terra, como Deus escreveu nas tábuas da lei para Moisés com o seu dedo, Jesus estava escrevendo na terra. Ele estava ratificando, ele estava reescrevendo uma nova interpretação daquela lei de Moisés. Ele estava trazendo um entendimento. Ele falou: aquele que dentre vós, aquele entre vocês que não tiverem um pecado, que não cometeu pecado algum, iniciem o apedrejamento, comecem a tirar a pedra. Ou seja, todos ali eram pecadores. Não havia um sequer, em meio àquela multidão, que não havia praticado um pecado sequer. A lei, ela estava regulamentando várias áreas da vida do ser humano, porém, eles estavam enfatizando o pecado que aquela mulher havia cometido, estavam se esquecendo dos pecados praticados por eles mesmos. É fácil quando se julga, difícil é reconhecer o erro a qual você está cometendo. Aí Jesus falou: aquele que aqui entre nós, entre vós, não estiverdes em pecado, que não cometeu pecado algum, comece a sessão de atirar a pedra. E aí, naquela hora, olha o que aconteceu. Jesus, ele torna a inclinar-se e continuou a escrever no chão. E ouvindo eles a resposta que Jesus havia dado, declarado, cada um começou a se retirar, um por um, começando dos mais velhos até os mais novos, deixando aquele lugar somente Jesus e aquela mulher. Repare um outro ponto essencial neste momento que a Bíblia nos ensina. Quando aquela mulher ela estava para ser condenada, milhares de pessoas estavam ali para julgá-la. Todos queriam atirar-lhe a pedra. Todas as pessoas queriam lançar a mão à pedra e atirar naquela mulher. É interessante isso, né? Mas quando Jesus ele faz a sua defesa, ninguém permanece a não ser ele mesmo. Assim é a vida de todo cristão que quando recebe o perdão de Deus, para nos atirar a pedra, são milhares de pessoas. Mas para estarem conosco, caminhando após o nosso arrependimento, somente Jesus. Somente Ele vai estar ao seu lado. Somente Jesus vai estar contigo na caminhada, quando você decidir reconhecer a sua culpa, reconhecer os seus erros e decidir praticar agora a verdade, praticar a partir daquele momento do arrependimento, uma vida com Deus. Jesus nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te deixar. Interessante que aquela mulher olhando e não vendo mais ninguém ali, penso que ela ficou assustada, ela ficou desesperada. Aí Jesus perguntou: mulher, onde estão aqueles que estavam te acusando? Ninguém te condenou? Porque acusar é uma coisa, condenar é outra. Eles te acusaram, mas quem agora está aqui para te condenar? E ela respondeu: ninguém, ninguém, Senhor. Então ele disse: eu também tampouco te condeno. Vai em paz e não peques mais. Aprendeu isso? Jesus ensina para que, quando o perdão lhe for concedido, que você siga a sua vida, que você continue a caminhada, mas que não volte a pecar novamente. Eu quero orar com você, te chamo a este momento a estar orando comigo. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. É momento de nós falarmos com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e soberano Pai, mais uma vez estamos aqui nos colocando diante de Ti para falar contigo, para clamarmos ao Senhor, para pedirmos a orientação a qual necessitamos, para que a Tua palavra floresça em nossos corações, para que saiamos deste momento
de oração diante da tua presença, cheios de uma fé, cheios de uma esperança, tomados por um entendimento, de uma clareza, de tudo aquilo que é necessário e preciso para que possamos caminhar, para que possamos meditar realmente em tudo quanto de bom tem proferido em nosso favor. Ensina-nos, ó Pai, ensina-nos, ó Deus, a fazer com que a tua palavra ela seja viva, seja eficaz e que ela produza grandemente resultados para as nossas vidas. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Abençoe a cada ouvinte, a cada pessoa que comigo está orando e faça grandemente ser estabelecido o tempo da tua visitação em nossas vidas. Te agradeço pelo dia de hoje, consagro mais um dia de segunda que está iniciando na tua presença. Que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Deus é bom, Deus é grandioso, Ele sempre tem feito coisas maravilhosas e extraordinárias em favor do seu povo. E você que tem sido fiel, você que tem sido assídua nas palavras, né, de Jesus ao teu coração, continue firme. Ele em breve estará voltando, hein? Não deixe ninguém roubar a tua coroa. Eu, pastor Reinaldo Rosário, vou ficando por aqui. Vou deixar vocês o meu forte e carinhoso abraço e viva o Senhor Jesus.